Olá, torcedor vascaíno, Jéssica Dias aqui na área com vocês, começando mais esse vídeo, um vídeo especial. Vamos falar sobre um assunto específico aqui e eu peço a sua companhia desde já. Fica com a gente nesse vídeo, vamos ter um bate-papo muito especial. Deixe seu like, sua curtida, seu comentário, a sua opinião, interaja aí com a gente, porque é assunto de Vasco sim, é assunto ligado ao Vasco da Gama, é importante demais e a sua interação conta bastante também. Envie o link para os seus grupos e ajude a gente na divulgação. Ative o sininho para receber notificação de quando chegar vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aqui no Atenção Vascaíno se você não é inscrito e nos siga nas demais redes sociais, @avascaínos. Nós vamos entrar agora no assunto Vasco, mas antes, um recadinho do Flávio Dias. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altiman Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimanproteção.org. Altiman, a sua necessidade é a nossa realidade. Está aqui conosco Antony Menezes, técnico do time feminino do Vasco da Gama. Além dele, nosso querido Emerson Rocha, nos fazendo companhia, vai participar de um bate-papo muito especial, sim, sobre futebol feminino. As meninas da Colina, que inclusive na última semana foram campeãs da Copa Rio de futsal, quase uma adaptação ali, né, Antony? Um treinamento, digamos assim, para o que vai vir pela frente, que é o Campeonato Brasileiro A2, Vasco da Gama se preparando, reforçando bastante, e aí esse título, essa taça também é bom para dar um ânimo diferente para as meninas, né? Primeiro eu vou dar boa noite pro Antony, já deixar ele falar, e na sequência o Emerson Rocha também vai falar aqui com a gente. Boa noite a todos, satisfação estar participando aí do programa junto com vocês, né? É um canal que fala as melhores coisas sobre o clube, né, que estão aí trabalhando e lutando aí pelo bem do nosso clube. E então, realmente foi uma participação inédita, inusitada, né, o convite que nós tivemos para jogar esse futsal, acabou que nós conseguimos utilizar a competição como uma preparação, né, tínhamos alguns riscos, né, com relação à competitividade da competição, né, de gerar algumas lesões, que até aconteceram, mas a gente está ciente que a gente tinha que dar uma rodagem, a gente tinha que conhecer algumas atletas que estão chegando, né? Nós tivemos aí mais de 12 atletas que chegaram recentemente, que a gente precisava estar vendo dentro de campo, batendo na bola, esse espírito competitivo. Eu acho que acabou dando certo o que nós pensamos. Com certeza, Emerson. Daí seu boa noite para o Antony, que está aqui com a gente, participando desse bate-papo. Para ele não deve ter sido difícil pegar o time do campo de 11 e botar para jogar futsal não, né, Emerson? Porque o cara entende ali do assunto, jogou futsal pelo Vasco. Fala aí com ele, Emerson Rocha. Boa noite para você. Boa noite, Jéssica, boa noite para todo mundo curtindo esse nosso bate-papo especial aqui nesse domingão, trazendo sempre as informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. E como a gente diz, o futebol do Vasco não é só o futebol masculino, tem o feminino, que veio fazendo esse título desse Rio-São Paulo, que foi muito destacado. O Vasco venceu times como Flamengo, Corinthians, Ponte Preta, Guarani. E eu queria que o Antony falasse sobre essa questão, porque, como você disse, né, foi uma adaptação, né? O time que é um time de campo para jogar futsal é um pouco diferente, quer dizer, muito diferente, mas as meninas mostraram talento, mostraram identificação com a torcida, identificação com a camisa, e esse título pode ser um passo importante para o Vasco buscar esse acesso para a elite principal do futebol feminino brasileiro. Não é isso, Antony? Boa noite. Boa noite, então, Emerson. Realmente
eu acho que a minha passagem como atleta dentro do futsal, eu acho que isso facilitou um pouco para a gente poder orientar as atletas, né? Com certeza não é fácil essa adaptação, você jogar campo e vir para um espaço menor. Eu acredito, né, que quando você sai de um espaço menor, tanto o futsal como o futsal, para jogar o campo é mais fácil. Para você fazer esse processo inverso é um pouquinho mais difícil. Então, o que eu tentei é organizar as atletas, sentir quais atletas conseguiriam desenvolver e desempenhar com êxito o que eu já vivi e vivenciei e vi dentro dessa competição, e tentar organizá-las ali de alguma maneira que a gente pudesse alcançar ali um objetivo, que era, primeiro, a gente dar uma rodagem legal, colocar todos os atletas para jogar, e é claro que o clube, né, o Vasco, é o DNA vencedor, então é aquele que entra para poder vencer. Então, na primeira fase, a gente entrou com o intuito de dar uma rodagem, ter experiência, jogar, mas depois, quando acendeu para a gente que nós poderíamos chegar para vencer e tentar o título, aí as coisas mudaram. Aí eu comecei a colocar um pouquinho mais de competitividade, comecei a colocar um pouquinho mais de algumas coisas específicas dentro da modalidade, e óbvio que foram 2 clássicos, eu acredito que contra 2 equipes de torcidas imensas, e em que a camisa pesa, e a gente tinha que fazer bonito, e eu acho que acabou dando certo. Agora, Anthony, você acabou de dizer, né, foram mais de 12 contratações, uma preparação aí, um processo de reformulação que o time feminino também passa, né, para poder se preparar, porque o objetivo é quase que o mesmo ali do time masculino, que é conseguir o acesso para a elite do futebol brasileiro, quase não, é o mesmo também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa preparação. O campeonato já começa no mês de maio, né? O Vasco vai ter aí uns adversários a nível de Vasco pela frente. Se conseguiu acesso, o negócio também, né, peixe grande, a equipe do Corinthians, por exemplo, que vocês acabaram de enfrentar no futsal, que é ali da elite, realmente, do futebol brasileiro feminino. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa preparação, de como está sendo, está recebendo aí essas novas contratações e pensando já no campeonato que já está para começar. Então, nós tínhamos um planejamento, né, e as coisas foram acontecendo devagar dentro do clube, né, tivemos alguns patrocinadores que entraram recentemente, em que nós pudemos buscar algumas atletas para que viessem somar. Então, só de pensar que o clube hoje já virou a chave com relação à modalidade, com relação ao futebol feminino, isso já me deixou muito contente, né? Porque hoje nós já pensamos diferente, nossa estrutura está melhor, então a gente consegue fazer um trabalho um pouquinho mais direcionado, visando projeções, né? Então, óbvio que a gente jogava, a gente apenas participava, a gente não competia. Eu acho que as contratações que nós conseguimos adquirir esse ano, a gente vai brigar melhor. Óbvio que a gente olha para a Série A1, onde tem clubes que estão investindo muito mais, já vem há longo tempo fazendo esse investimento, mas a gente deu o primeiro passo. Eu acho que foi um primeiro passo assertivo, e agora a gente adaptar, colocar as atletas dentro de um ritmo de jogo, dentro do modelo de jogo do clube, dentro do que a gente entende que são as nossas características, e acabou que esse futsal foi para poder a gente conhecê-las. E aí a sequência, a gente vai tentar modular, fazer assim, uma organização legal para que a gente possa ir buscar e almejar essa Série A2, essa Série A1, né? E tenho certeza que vai ser uma competição bem difícil, né? Todas as equipes que estão ali estão investindo. Tem equipes na Série A2 que já tem um investimento até maior do que o nosso, só que eu acho que a gente trabalha certinho, a gente vai tentar fazer o melhor possível para chegar aí
nessa classificação para a Série 1. Com toda certeza. Ô, Antony, a gente sabe, por exemplo, que a mídia começa a olhar com, vamos dizer assim, outros olhos para o futebol feminino. A gente vê, inclusive, jogos sendo transmitidos na TV Globo, em TV aberta, num horário bacana, horário da tarde ali, até mesmo, por exemplo, a final da Recopa. Teve também muita coisa bacana também da seleção feminina brasileira também sendo transmitida ao vivo, mas a gente também sabe das dificuldades que passa o futebol feminino. E na última temporada do Vasco, a gente viu o que aconteceu, por exemplo, com o patrocínio que tinha o futebol feminino em relação à Ambev, teve aquele problema, vocês perderam várias atletas que saíram do Vasco por conta disso, e chegou um novo patrocinador, parece que a casa foi arrumada, em princípio, pelo menos, eu quero até saber o seu parecer, que chegou ali o patrocínio feito pela empresária Carol Pfeiffer, que trouxe 2 bons patrocínios para o futebol feminino, pelo menos para ajustar essa situação, e vocês, inclusive, trouxeram vários reforços aí, visando também essa temporada. Eu queria que você falasse sobre isso, da dificuldade que aconteceu na última temporada, que muita coisa foi dito, e pelo menos eu ainda não tinha ouvido você mesmo como técnico feminino, que trabalha há muito tempo no Vasco nessa situação, e agora também essa reformulação do futebol feminino, não só no Vasco, mas também no Brasil, e esses 2 patrocínios que chegaram com o aval dessa empresária Carol Pfeiffer. Ô, Antony. Então, o clube, né, é tradicionalíssimo no futebol feminino, né? Tivemos, né, inúmeras vitórias lá atrás, onde a realidade era outra, né? Tudo que o clube tinha era uma outra história, né? Um outro mundo, né? E aí, com o decorrer das dificuldades que o clube, né, teve, assim, o futebol feminino, entre tantas outras modalidades, assim, as coisas foram acontecendo muito lentamente. E eu não podia desistir, né? Tinha que estar ali trabalhando, acreditando que uma hora esse momento iria chegar. É óbvio que a gente estava sempre tentando fazer, como a gente diz, né? Entre a comissão, a gente tira leite de pedra, não tem jeito, com um investimento infinitamente inferior a tantas outras equipes, a gente tentava fazer o nosso melhor. E era óbvio que o clube, mesmo que lentamente, buscava e a gente acreditava, eu sempre acreditei que uma hora essa chave ia virar, o futebol feminino no mundo está mudando, né, tá crescendo, né, a gente não pode deixar de falar sobre Real Madrid e Barcelona, onde houveram milhares de espectadores presentes dentro de um estádio, então isso aí é um marco dentro da modalidade. Então o clube não pode deixar, por ser tão tradicional, o nosso Vasco não podia deixar de ficar para trás com relação a isso. É óbvio que aconteceram alguns problemas, tivemos alguns problemas não só no feminino, como aconteceram coisas no masculino também, que foram semelhantes, e aí quando diz que é do feminino, né, fica uma coisa muito específica, mas não, o clube no total estava passando por dificuldades, então logo o feminino também foi afetado. Então quando é afetado aí gera algum tipo de problema, mas eu acho que tudo isso foi sanado, graças a Deus. Hoje as atletas estão com seus salários em dias, hoje a alimentação no clube, os uniformes, estão tudo indo e caminhando perfeitamente para que a gente possa desenvolver um bom trabalho. E agora é a gente colocar tudo isso que está sendo de bom, né, inclusive esses patrocinadores que chegaram, mesmo assim, a gente está devagar, né, não foi um patrocínio para a gente, mas é um patrocínio que nos dá força suficiente para poder ir lá e falar assim, opa, hoje nós vamos competir, hoje nós vamos brigar de igual para igual. Então, se nós fizermos um trabalho bem direitinho, bem direcionado, bem organizado, eu acho que nós temos tudo para poder chegar a essa A2. Eu acredito que o grupo, depois até desse título, desse futsal, mesmo não sendo a modalidade específica, eu acho que a gente chega grande, a gente chega forte, a gente está crescendo e a gente vai almejar isso. Que maneiro. É muito legal, inclusive, ver o Antony falando, né, Emerson? Porque o Antony parece ser um cara calmo, tranquilo. E quem chegou de patrocínio aí foi mulher, né? E as mulheres pesadonas. O Antony totalmente minoria, imagina, ali, tendo que, né, lidar, gerir. Mas aí também chegou com isso a Pretinha, né, Antony? Que agora faz parte da sua comissão técnica, está trabalhando ali ao seu lado. E eu imagino que isso também tenha sido diferente para as atletas do Vasco, porque
chega uma jogadora com bagagem de seleção brasileira, né, com propriedade realmente para falar sobre o assunto, não que você não tivesse, mas eu acho que a figura e a representatividade de uma pessoa do sexo feminino também ali junto, né, ao seu lado, e com certeza isso melhorou o seu trabalho. Eu queria que você falasse um pouco de como tem sido isso, de estar trabalhando ao lado da Pretinha na preparação aí desse time do Vasco. A Pretinha foi um fenômeno, né? Então não tem jeito. Primeiro, que ela já chegou na comissão com o pé quente. Verdade. Pé quente. Trouxe título, né? Tudo aconteceu, tudo está acontecendo, caminhando em ondas boas, né? Que para que as caravelas do Vasco sejam, né? Em bom caminho, né? Títulos, patrocínios. Então, é uma pessoa extremamente do bem, uma pessoa extremamente humilde, em que está ali para poder orientar, está ali para poder aprender, aprender ela e nós aprendermos com ela de toda a vivência que ela já teve, né? Se todas as atletas estão ali, a primeira vez quando ela chegou, com aquele olhar de, pô, é a Pretinha que conquistou muita coisa, pô, dentro do Vasco ela conquistou tudo, ela é uma artilheira, então isso aí é fundamental. É óbvio que ela está ali dando vários dos toques, principalmente para os atacantes, né? Isso aí para mim foi muito, muito, muito bom. E ela está ali dando toque, está no dia a dia, já entrou, já se integrou, já conhece todo mundo, já conversa, já fala. Então isso daí foi para mim de uma importância absurda, né? Ter a Pretinha no nosso banco, no nosso dia a dia, conversando e dando os toques dela. A gente está conversando bastante sobre atletas, sobre treinos, sobre jogadas, sobre o simples gesto técnico que ela tem como uma ex-atleta que vivenciou tudo aquilo para poder passar para as atletas. E eu estou gostando demais de tê-la na nossa comissão. Ô, Jéssica, no futebol masculino, a gente aqui no canal, e eu venho pedindo isso pelo menos há uns 3 anos que a gente tem o canal, de ter alguém no futebol do Vasco, não só o treinador, mas também o gerente, mas ter essa figura, né, uma pessoa que representa o Vasco ali na comissão técnica. E olha o que o Antony está dizendo aqui em relação à Pretinha, que é uma das principais jogadoras da história do Vasco. Olha que o Vasco revelou a Marta, mas a Marta jogou muito pouco no Vasco, e a Pretinha não, foi artilheira, campeã brasileira, campeã por várias vezes no Vasco, campeã carioca várias vezes, a maior artilheira a camisa do Vasco. Então, assim, a representatividade que a Pretinha tem, até para as meninas olharem ali, ter uma referência técnica, e o próprio Antony para trocar sempre uma ideia, que é sempre importante. Todo mundo que vem para ajudar, lógico que é muito importante. Mas, Antony, você falou sobre a tradição do Vasco no futebol feminino. Eu lembrei aqui, o Vasco teve a Pretinha, teve outras atletas, teve a própria Marta, que foi revelada no Vasco. E como é que está sendo essa questão, não só de contratação do Vasco, mas também de captação de novas jogadoras? Vocês estavam, não sei se vocês ainda estão treinando lá na Vila Olímpica de Caxias, se tem outros, já tem outras novidades aí para o Vasco treinar, por exemplo, no CT da base, que era a ideia, que sempre foi na ideia, o CT da base ali em Duque de Caxias também, se o Vasco está treinando lá, se vocês estão captando meninas ali da Baixada Fluminense, como é que está isso, assim, essa questão de revelar novas jogadoras, porque eu vejo que o time do Vasco, pelo menos eu acompanhei esses jogos do Fut7, parece um time muito técnico, mas eu queria que você falasse sobre essa captação de novas atletas até para o futebol brasileiro, como foi a Marta. Sim, a captação, na verdade, ela nunca para. Nós, há alguns anos, nós não fazíamos as peneiras, aquelas peneiras pontuais. Porém, a captação do clube, ela fica aberta, né, direto, para que cheguem atletas, e aí a captação ela reúne, né, um grupo de atletas para que a gente possa fazer a avaliação já dentro da equipe, entendeu? A gente faz separado, depois algumas atletas que a gente já verifica, a gente coloca dentro da equipe para saber já como é que ela vai desenvolver ou não. Esse é o primeiro, das atletas que querem ser avaliadas pelo clube. E, inclusive, até depois desse Fut7, e continua, não para nunca. O telefone não para, as redes sociais não param, todas querem fazer avaliações aqui no clube, que é normal. Muitas querem seguir esse caminho, né? Principalmente da Marta, falam muito da Marta, né? Porque saiu daqui. E
assim o clube não para. Então sempre tem as captações. A gente faz isso. Hoje, por exemplo, foi o último dia de avaliação de um grupo, né? Na verdade foi ontem, foi o último dia de avaliação, e aí com certeza a captação vai reunir mais atletas para que nas próximas semanas possam acontecer esses tipos de avaliações. E a gente está sempre captando. Vimos, a atleta foi lá, chegou, demonstrou, a gente coloca na equipe, principalmente na base. Com relação à equipe adulta, já é um pouco mais difícil, né? Antigamente, até o ano passado, a gente aceitava bastante avaliações, mas hoje o funil, assim como no masculino, é mais difícil, entendeu? Então a gente precisa buscar uma atleta de fora, aquela que a gente já esteja bem pronta, já esteja bem preparada para que a gente possa só ajustar e entrar dentro do nosso modelo, entendeu? Porque o alto rendimento no feminino está muito competitivo. Então, uma atleta mais velha, com pouca rodagem, realmente fica um pouco mais difícil. Mas é isso, o que eu tento indicar hoje, quanto mais nova a atleta tentar fazer uma avaliação para poder chegar no clube, assim como o masculino, é melhor, né? Agora recebemos a excelente notícia que vamos jogar o Brasileiro Sub-20, então, com certeza, tem coisas boas para poder acontecer, então a equipe, a comissão está muito feliz com relação a isso, e é mais oportunidade para as atletas. A gente quer que tenham mais atletas mesmo jogando futebol feminino. Com toda certeza. Eu com 28 já não daria para mim, Emerson Rocha. Já bati a idade já tá na hora de pendurar. Você é um fenômeno, Jéssica. Você é um fenômeno. Não. Inclusive, Antônio, se você me der um vídeo fazendo muito a gente combina assim, Antônio, no final do ano a gente marca um amistoso, imprensa e time feminino, tá? O time da imprensa é bom, Antônio. Não, mas é feminino, pô, só mulher. Feminino, lógico, claro, não. Eu vou estar só assistindo, e batendo palma. Se fizer muitos gols, a gente dá um jeito. Opa, aí, ó, quem sabe. Agora eu queria te perguntar, você acabou de citar, o Emerson perguntou, né, a questão da Vila Olímpica, como é que está em termos de estrutura para vocês, se vocês têm algum planejamento para poder treinar, por exemplo, no CT de Duque de Caxias, junto com a base, e também o Rodrigo Isaac, né, que é consultor do time do futebol feminino, ele já tinha adiantado aqui para a gente que o clube, né, junto com o departamento ali de patrimônio, estava planejando uma obra para construir vestiário e também instalações para o futebol feminino em São Januário. Eu queria saber de você como é que está isso, a que pé anda, se realmente você tem acompanhado esse processo e como é que está nesse sentido de estrutura, né? Sim, a estrutura melhorou muito, entendeu? Hoje temos um alojamento dentro de São Januário para as atletas, né? Isso que foi muito bom, né? Claro que ainda hoje todas essas contratações novas estão no alojamento novo, dentro de São Januário, onde elas fazem todas as alimentações, toda aquela estrutura que o masculino tem, elas têm. Com relação ao campo, hoje a gente treina na Vila Olímpica, né, de Caxias, a gente está treinando também no Arte Sul. O CT Caxias ainda passa por obras, né? Esperamos também que a gente possa estar lá. Ainda tem algumas dificuldades com relação a isso, por conta dos custos do clube mesmo, com relação a transporte, né? Mas isso aí também está tudo dentro dessa crescente de patrocínios, de coisas que estão se alavancando e estão tendo boas projeções. O clube também está pensando em sanar essas coisas para diminuir esses custos, para que a gente possa fazer um trabalho melhor, mais desenvolvido, uma coisa que a gente possa estar um pouquinho mais independente. Eu peço muito por isso, sabe, porque às vezes quem vive de futebol de alto rendimento não tem feriado, não tem o sábado e domingo, não tem jeito, a gente tem que trabalhar, tem que ter uma equipe bem organizada. Hoje, quinta-feira, feriado, a equipe estava treinando,
para poder fazer amistosos aí, porque precisa seguir essa preparação, precisa almejar coisas grandes, entendeu? Mas, com certeza, as coisas boas com relação a instalações, a campo principalmente, elas estão em lista, estão sendo pautadas para que a gente possa sanar e ter uma coisa que possa ser cabível para nós e diminuir os custos aí do clube com relação ao futebol feminino. Quem sabe até foi um negócio de SAF, né, o Emerson Rocha? Verdade, você já ia perguntar isso. Exatamente. Se o Antony vem tendo aí esse contato com esse processo também que está se estabelecendo no Vasco, se já foi passado para você algum planejamento para a categoria, né? Porque a gente sabe que o clube é um todo. Se vai ter investimento no futebol principal, na base, tem que ter no feminino também. Eu acho que o Emerson já ia te perguntar isso, eu já até adiantei a pergunta, né? Exatamente, Jéssica, porque assim, tem essa questão das certidões negativas que o Vasco está bem adiantado para conseguir, por exemplo, aportes financeiros em relação a outras modalidades, inclusive até o futebol feminino, e até nessa questão, Antônio, porque no fim de semana eu estava tão pé da vida com o time profissional que acabou empatando mais um jogo, que eu fiz na segunda-feira um vídeo aqui falando assim, o Vasco que vence. E eu dei moral para as meninas que foram campeãs no fim de semana, dei moral para os jogadores da base também que tiveram vitórias importantes, e além dessa questão do Vasco mudar a sua estrutura no futebol, com essa questão da SAF, como é que vocês do futebol feminino estão recebendo essa possibilidade? Ainda tem uma porção de coisa burocrática para acontecer, mas eu queria que você falasse como é que está a expectativa de vocês do futebol feminino, também vendo essa mudança do Vasco de estrutura, principalmente no futebol masculino. Primeiro eu quero dizer que assisti o vídeo, óbvio, certo? Vocês falando, comentando sobre o Vasco que vence, assisti sim, né? Estou acompanhando, não tem como deixar de acompanhar. É óbvio que assim, a SAF está ali para poder pensar no carro-chefe do clube, que é o futebol masculino, que a gente torce imensamente para que possa dar esses restart, né, a gente ficar no nosso lugar, para que todo o clube, as modalidades, né, que são que dependem do masculino possam crescer também. Isso aí é óbvio, né? Inclusive o ranking feminino, ele também depende do masculino. Então, algumas vezes, por exemplo, quando infelizmente caímos para a Série B, isso aí afeta o feminino. Entendeu? Então, quando o feminino está com uma, como é que eu vou dizer, não tínhamos um investimento adequado e o masculino não está bem, isso aí, a nossa base toda fica dificultada, entendeu? Então, aí, ou o feminino caminha com as suas próprias pernas para poder chegar à Série A1 logo, para não depender do masculino, ou então a gente também quer que o clube cresça como um todo, para que a gente volte para o lugar digno, que é o do Vasco da Gama, né, que é a Série A1, chegando lá entre os primeiros colocados, disputar Libertadores sim, que é o que a gente sabe que é história, é tradição, entendeu? Então, e o feminino, né, fica ali pensando, a SAF vai chegar, vai transformar, que seja uma coisa boa, né? Inclusive eles foram ao nosso treino, todo o grupo da SAF apareceu no nosso treino lá no CT Caxias, até num dia que nós treinamos lá, todos conheceram, fizemos uma grande foto, eles falaram que tem sim pensamentos e projetos para o futebol feminino, então a gente precisa apenas aguardar, saber o que vai acontecer, como tudo que vai seguir, qual vai ser essa projeção. Estamos aguardando, ansiosos para que o nosso clube possa crescer como um todo. Amém. Muito legal realmente, porque a gente torce, do mesmo jeito que a gente torce, né, pro time masculino, né, a gente torce também para que os holofotes estejam cada vez mais virados para o time feminino. Inclusive, nesses dias aí, São Januário completando 95 anos de idade, né, um estádio que foi criado por trabalhadores, o Vasco, que é o primeiro clube a receber negros, e é um clube da inclusão, então o futebol feminino ele tem que estar realmente no centro das atenções, assim como o masculino, assim como as outras categorias, enfim. Antony, a Ju Pacheco, né, ela teve na Vasco TV esses dias, e ela
falou que realmente mudou um pouco realmente a questão da visibilidade do futebol feminino, principalmente no Vasco. Com a chegada das investidoras, elas já sentem assim que o torcedor está mais próximo também da categoria. A gente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, e aí eu queria que você falasse para o torcedor vascaíno, né, o quanto é importante para as meninas ter o torcedor do seu lado. Quando, por exemplo, puder, quem sabe no futuro, mandar um jogo em São Januário, a gente não sabe se está aí no seu planejamento, do torcedor poder ir até lá e apoiar o time feminino do Vasco. Quanto que faz diferença realmente para as meninas sentir esse carinho? Olha, assim como toda mulher, né, que precisam disso, que sentem isso, elas também, qualquer coisa como atleta, vindo do clube, vendo de carinho, vendo de estrutura, vendo de, sabe, uma coisa que seja bem feita para elas como atleta, elas gostam de se sentir atleta. Elas gostam. Elas querem estar com aquele uniforme, elas querem estar com o agasalho, querem chegar bem representadas dentro de um jogo, elas querem ter as bolas, os coletes, tudo, elas querem se sentir atletas. E para se sentir atleta, esse lance do torcedor, não tem como. Isso aí é em qualquer lugar, pro masculino, pro feminino. E com certeza já tivemos, né, são 11 anos no clube, pensando nisso, já vivenciei algumas coisas no futebol feminino, ser recebido também no aeroporto, que não é uma coisa comum no feminino, mas isso aí, elas se sentem atletas, se sentem prestigiadas. E eu acredito que essa relação com o torcedor, com o patrocínio novo, com atletas chegando, esse bom resultado que nós obtivemos, né, mesmo não sendo na modalidade específica, mas eu acho que o torcedor pode chegar, vai conseguir torcer, vai ver um futebol organizado e bem competitivo, para que elas possam sentir esse calor da torcida. E se o torcedor chegar, não vai se arrepender, porque vai ver um jogo com uma qualidade técnica e tática boa, e a gente vai fazer de tudo para poder dar mais um sorriso, né, no rosto do nosso torcedor vascaíno. Ô Jéssica, e esse cara que tá falando, ele não é só técnico do futebol feminino há tanto tempo assim. Esse cara já jogou no futsal do Vasco, no fut7 do Vasco, então ele conhece muito a estrutura do Vasco. Eu conheço o Antony já, quando eu era garotinho, ele jogou futsal lá no Colégio Mercúrio, na Revela a idade não, revelo, porque assim, eu era muito pequenininho, mas tinha lá minha irmã que jogava handball, basquete, treinava lá com o Antony, estudou com o Antony lá na Pavuna. Um abraço para minha irmã Elisângela, que deve estar assistindo a gente também aqui, que conhece muito o Antony. E essa questão, Antony, eu queria até que você falasse também do seu, a sua história com o Vasco, e até mesmo colocar aqui para o torcedor que pouco conhece ainda o futebol feminino, apontar aí quem seriam as melhores jogadoras do Vasco, o pessoal começar a acompanhar, quais são os nomes bacanas, quem é a Ju Pacheco, que é a capitã do time, a menina que fez os 2 gols lá na final. Eu queria que você também falasse o nome das principais jogadoras, o pessoal já começasse assim, vou ficar ligado nessa aqui, e claro, a sua identificação com o Clube de Regatas Vasco da Gama, Antony. Então, cara, eu joguei futsal em 2005, né, no clube, joguei a Liga Nacional em 2005, joguei o fut7 em 2013, né, 2013 ainda no clube. Com certeza, nisso eu já era treinador, e joguei fut7 e já era o treinador, né, das categorias de base do feminino. A identificação é ótima, né, comecei como treinador no clube, né? Não saí daqui, são 11 anos, sempre disse que a modalidade me escolheu, já tive convite para ir para o masculino, mas eu acho que a modalidade, o futebol feminino me escolheu, enquanto o futebol feminino do Vasco achar que eu tenho que ficar aqui e fazer o melhor dentro da modalidade, nível estadual e nacional e até mundial, vou seguir, né? Não é um trabalho que começou agora, um trabalho que começou lá atrás, lutei bastante, né? Lutei com mais 2 pessoas só, para poder que a modalidade não acabasse no clube, e sou muito orgulhoso de tudo que está acontecendo agora,
esse investimento, esses patrocínios que estão chegando agora. Estou muito feliz com relação a isso. A nossa comissão aumentou bastante, lutei para que isso acontecesse, né? Então, só tenho que agradecer à instituição, a tudo que aconteceu, e hoje o clube está simplesmente colocando mais atletas, conseguiu, através desses patrocínios, trazendo mais atletas. Eu acho que a gente tem bons nomes hoje. O vencer, chegar e vencer, não é fácil, é jogo, é futebol, entendeu? Então, mas a gente, hoje, eu posso dizer que a gente vai lutar de igual para igual nessa Série A2 para buscar o acesso para a Série A1. E os nomes, né, a Ju Pacheco é um atleta que chegou comigo aqui praticamente, né, menina, né, chegou aqui em 2012, hoje é capitã, né, levantou o troféu agora, levantou outros troféus também, né, tem a Índia, que tem muita identificação por ser uma grande guerreira dentro da equipe, tem a Larissa Araújo também, que é uma atleta que está aqui desde 2012 também, né, já saiu, já voltou, né, e aí tem as caras novas, né, tem a Carol Rodrigues aí para poder, que foi a nossa 10 e conseguiu fazer uma excelente participação nessa competição de futsal, né, tem a nossa goleira Bibi, é uma grande ascensão, já passou por seleção brasileira, então acho que fez uma grande competição também. Eu acho que ela vai também seguir fazendo um bom campeonato Série A2. Fora isso, eu acho que os grandes nomes, eu peço aqui para o torcedor poder buscar, poder ir lá, vão pedir no time principal, hein? O pessoal, o principal, né? O feminino também é principal, gente. No time masculino, porque a coisa tá difícil. Se for lateral direita e for bem, se for meia de criação, o pessoal vai falar, pô, manda a menina botar esteira aí, né? Reforçar lá, quem sabe, né? Aquela pontinha que o masculino tá precisando. Verdade. Se você falar, o pessoal vai querer, hein, Antony? Aí vai desfalcar o feminino, pô. E pior que eu falo para as meninas que é tudo uma relação de amor e ódio, né? Enquanto a gente tá bem, vão pedir. Jogaram bem, vão pedir, vamos botar lá no masculino, porque torcedor é assim, é aquele amor, é fanático, mas também se for mal, eles também vão cobrar. E é normal, e tem que ser no feminino, tem que ser cobrado em qualquer lugar, porque o Vasco precisa vencer em qualquer momento. É isso aí. Muito legal, é isso aí. A gente já vai encerrar aqui e eu torço muito para que no final do ano o time principal do Vasco esteja comemorando o acesso e quem sabe as meninas no feminino sejam campeãs, né, da A2, aquela volta bonita de São Januário com troféu, igual acontece, porque o Vasco é raiz, né? Quando as outras modalidades ganham alguma competição, tem aquela volta com troféu no estádio. Então, a gente torce muito para que isso aconteça e sempre que possível a gente vai sim falar de futebol feminino aqui no Atenção Vascaínos, porque é importante e é Vasco. Se é Vasco, a gente está falando. Antony, muito obrigado pela sua participação, a gente deseja sorte para você aí na continuidade do trabalho e a gente segue se falando porque a temporada está só começando, tem muito trabalho pela frente. Um abraço. Um abraço para vocês, satisfação imensa estar aqui no canal, espero ter colaborado, venho aqui também pedir para que a gente possa aumentar toda essa torcida, aumentar esses olhares para a nossa modalidade, porque eu acho que a gente tem muito a dar ainda e a produzir aí para o clube, tá? Saudações vascaínas a todos. Vamos marcar a pelada. Despede aí, Emerson. Acho que tem mais algum recado aí para deixar para a galera? Não, recado é que nesse domingo de carnaval o pessoal assistir amanhã, 10 horas da manhã, nosso Bom Dia Gigante aqui no canal Atenção Vascaínos. Agradecer demais ao Antony, ao João Pedro Isidro, que fez o contato aqui. Obrigada, João. Valeu, tamo junto. Obrigado mesmo. Valeu, gente. Tamo junto. Muito legal, muito legal. Um beijo para todo mundo. A gente vai ficando por aqui. Segue a programação aqui do canal Atenção Vascaínos. Continuem com a gente. Um beijo para todos e até a próxima.